Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Eis um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, especialmente familiares, amigos que vieram hoje para as missas de sétimo dia, temos hoje vários nomes, portanto várias famílias que vêm hoje fazer memória de alguém que amavam e que agora já está na eternidade. E a finalidade de estarmos aqui é rezar pelo descanso eterno desses que faleceram, para que eles possam, se ainda não entraram, possam quanto antes entrar no céu. Hoje é a festa dos arcanjos e uma das missões de São Miguel é conduzir aos céus aqueles que morrem. É aquele que nos introduz no céu. Portanto, hoje pedimos a São Miguel que ele conduza ao paraíso aqueles que ainda não entraram, estão aguardando talvez ainda um momento de purificação, que São Miguel os conduza ao paraíso e que São Miguel também traga o consolo de Deus para as famílias enlutadas. A igreja nos convida hoje a celebrar numa única festa estes três arcanjos. São Miguel, que se destaca mais, até porque ele é o príncipe do exército celeste, não é? São Rafael e São Gabriel. Três arcanjos, não é? Três anjos de uma hierarquia superior aos anjos. Lá entre os anjos existe, não é? Os 9 coros angélicos, não é? 9 hierarquias desses espíritos celestiais. Quem são os anjos? Falando agora de uma forma geral. Os anjos são puros espíritos, e isso os distingue de nós. Nós temos a nossa parte espiritual, né, que é a nossa alma, e nós temos a nossa parte material, o nosso corpo. Os anjos não, eles não têm essa parte material, eles são puros espíritos. Nós representamos os anjos com asa. Ninguém vai assustar se o padre falar que os anjos não têm asa, né? Eles não têm asa porque eles não têm corpo. E por que a gente representa assim? Porque como eles são puros espíritos, a gente não, com nossos olhos humanos, nós não conseguimos vê-los. Então é uma forma de representar. E por que a asa? Uma forma de representar essa agilidade dos anjos. Vocês querem saber qual é a velocidade de um anjo? Vamos fazer um teste. Estamos aqui no santuário. Todo mundo imagine que nós estamos agora, deixa eu ver onde, lá na Praça de São Pedro. Se imaginaram lá? Agora se imaginem aqui. Já voltaram? Essa é o tempo, esse é o tempo que o anjo demora para sair daqui e ir ao céu. E por que essa velocidade? Porque ele não tem que carregar a matéria, ele não tem que carregar o corpo como o nosso, que quanto mais pesadinho, mais demora, né? Os anjos são puros espíritos, então a asa é para simbolizar essa rapidez, ou seja, ao mesmo tempo quase que o anjo está na presença de Deus, ele está ao nosso lado. Quando a gente pede ao nosso anjo, meu anjo, leve a Deus esse pedido, já chegou. Antes da gente acabar de falar, porque ele tem essa prontidão, essa rapidez. Então são seres espirituais, seres que são puros espíritos, criados por Deus.
não é? Quando lá no Gênesis diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Quando fala criou o céu, são os anjos, porque depois vai vir a criação do céu material, quando fala da criação das estrelas, dos astros, do sol. Quando fala lá, Deus criou o céu e a terra, então no céu se está referindo à criação dos anjos. É um mundo à parte do nosso, o mundo dos seres espirituais. Todos os anjos foram criados bons. Deus criou todos os anjos bons, né? Mas, assim como o ser humano teve um momento em que ele teve a oportunidade de mostrar a sua fidelidade a Deus e infelizmente não mostrou, foi infiel, também os anjos tiveram um momento de prova em que eles testemunhariam a sua fidelidade a Deus. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura, no Apocalipse, que diz que houve uma grande batalha no céu. Miguel, com os seus anjos, derrotou o dragão. Quem é o dragão? Era um anjo que se chamava Lúcifer. Padre, não fala esse nome. Vocês sabiam que esse nome é lindo? Porque Lúcifer significa aquele que leva a luz. Era um anjo de luz, mas que infelizmente se tornou o anjo das trevas. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. Ele gritou no céu: não servirei a Deus. E nessa hora então, São Miguel, com os anjos bons, os expulsaram do céu. Qual foi essa provação a que os anjos foram submetidos? Deus revelou aos anjos que um dia o seu próprio filho se tornaria homem, assumiria a nossa natureza. E como diz a palavra de Deus, que o adorem todos os seus anjos. Deus revelou aos anjos que eles adorariam o Filho de Deus feito homem, como várias vezes aparece no Evangelho, os anjos servindo a Jesus. Foi nesse momento que Lúcifer, com os seus sequazes, ele disse assim: não, eu não vou servir a um ser humano, eu sou superior aos homens, eu sou puro espírito, eu não vou me submeter a um homem. Não quis adorar a Jesus na sua humanidade. Foi um ato de soberba, um ato de orgulho, de rebeldia, e por isso, como diz a palavra de Deus, ele perdeu o seu lugar no céu e não foi mais encontrado no céu, foi expulso do céu. E daí a revolta, a inveja de Lúcifer e dos anjos maus contra nós, porque nós temos a possibilidade e desejamos ardentemente um dia chegar ao céu. O que ele deseja? Que nós não cheguemos lá. Daí todas as batalhas que nós enfrentamos. Por isso que São Miguel combate por nós, para que nós não nos deixemos levar pelas ciladas do demônio. Não é isso que a gente reza? Seja o nosso refúgio contra as maldades e cilada. O que é uma cilada? É uma armadilha. A tentação é isso, é uma armadilha para nos afastar de Deus, né? Por isso a gente pede a São Miguel: precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer o bem? Não, para perder as almas. O inimigo quer nos perder, São Miguel quer nos salvar, quer nos levar para a salvação. Por isso que devemos cultivar essa grande devoção a São Miguel, porque ele é o anjo que quer nos encaminhar para Deus. Então, nesse momento, se dividiu o exército dos anjos bons e dos anjos maus. Os anjos bons foram confirmados na graça de Deus e ficaram a serviço de Deus. Os anjos fazem duas coisas, resumindo: adoram a Deus e executam as ordens de Deus. E entre essas ordens de Deus está o cuidado que eles têm de nós. Os anjos são enviados à terra para cuidarem de nós. Nós temos o exemplo na história de São Rafael, o arcanjo São Rafael, que apareceu na forma de um rapaz para acompanhar Tobias naquela viagem, onde ele encontraria grandes perigos, onde ele correria risco de vida, lá onde ele poderia ter sido morto por aquele demônio que matava
os esposos de Sara, não é? E lá São Rafael vai protegê-lo, vai ajudá-lo para que ele não morra e vai santificar aquele matrimônio. E na volta, com o fel do peixe, vai curar a cegueira do velho Tobias, né? Então, essa presença de São Rafael com Tobias é também uma imagem do que os anjos fazem em nossa vida. Não foi só Tobias que teve um anjo, não. Cada um de nós tem o seu anjo. Já pensaram como nós somos importantes? Nós temos a nosso serviço, ou seja, para cuidar de nós, para nos ajudar um anjo que é superior a nós. Normalmente, nós é que deveríamos estar a serviço dos anjos, mas Deus os colocou para cuidarem de nós, porque Deus sabia que nós seríamos arteiros e levados, então a gente precisaria de um auxílio, de alguém superior a nós. É o nosso anjo da guarda. Como é bom lembrar, como é importante lembrar que nós temos o nosso anjo. Você fala com seu anjo? Você reza para o seu anjo? Quando você vai sair de casa, você vai para o trabalho, fale com seu anjo e ouça o seu anjo. Nosso anjo nos fala. Tem anjo que até mima a pessoa, cuida tanto da pessoa que parece até que está mimando. Ele cuida de nós com muito carinho. É preciso saber ouvir o nosso anjo. Ele não fala com palavras humanas, mas ele nos dá boas inspirações. Ele sussurra coisas boas ao nosso ouvido para que a gente assim possa servir a Deus. Os anjos são também para nós um exemplo que nós devemos imitar, devemos nos inspirar neles, porque eles estão sempre em adoração na presença de Deus. Eles são para nós esse exemplo de oração. E nós temos a alegria de unir a nossa oração aos anjos. Quando nós rezamos na terra, os anjos se unem a nós. Você já deve ter observado quantas vezes na missa se faz referência aos anjos. Por isso, na hora do prefácio, por exemplo, com os anjos, os arcanjos, os tronos, as dominações, unimos nossa voz cantando a uma só voz. Quando fala cantando a uma só voz, não é só que a nossa voz é como se fosse uma só. Não, é também porque nós nos unimos à voz dos anjos. Quando nós cantamos, sobretudo o santo, que é a oração dos anjos no céu, eles cantam conosco, eles rezam conosco. Nem quando rezamos, eles nos deixam sozinhos, eles rezam conosco. São para nós, portanto, um exemplo de oração, um exemplo de adoração, de fidelidade no serviço de Deus. E no Evangelho da missa de hoje, na primeira parte parece que não tem muito a ver com os anjos, não é? Quando Natanael se aproxima de Jesus, Natanael foi convidado para ir até Jesus por Filipe, o apóstolo Filipe, que falou assim para Natanael: nós encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Natanael era um homem muito sincero, e Nazaré era uma cidadezinha muito pequena, muito desconhecida. De lá não tinha nada que fosse assim, que se destacasse. Então, quando fala que o Messias veio de Nazaré, Natanael fala assim: mas por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aquele lugarzinho perdido no fim do mundo? Filipe fala para ele: venha e veja. E o leva até Jesus. Quando ele está chegando, Jesus já se adianta e fala assim: aqui está um israelita de verdade, um homem no qual não há falsidade. Jesus elogia a transparência, a sinceridade de Natanael. Talvez ele falou demais, Natanael, mas foi sincero. É melhor, tem hora, a gente falar um pouco demais no sentido de dizer a verdade, do que nós sermos pessoas falsas, pessoas dissimuladas. Deus não gosta da simulação, da falsidade. Ele quer a nossa autenticidade, Ele quer a nossa sinceridade. Mas o que é que Jesus ensina para nós ao dizer isso de Natanael? Que Ele nos conhece, Ele conhece cada um de nós, e Ele nos conhece por dentro, conhece o nosso coração. Conhece os nossos defeitos? Conhece. Nossas falhas? Sim.
mas a nossa boa vontade também, o nosso empenho, o nosso amor a Ele, o nosso desejo de acertar, de fazer o bem, Ele conhece. Por isso Ele não nos julga mais do que aquilo que Ele vê em nós. Diante destas palavras de Jesus, mostrando o que conhecia Natanael, quando ele pergunta: Senhor, de onde que o Senhor me conhece? Jesus fala: eu te vi antes que Filipe te chamasse, você estava debaixo da figueira e eu te vi. Diante dessas palavras, Natanael faz um ato de fé: Senhor, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí, agora entra o assunto dos anjos. Jesus fala para Natanael: você está admirado só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Pois você verá coisas muito maiores. E Jesus fala: vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Jesus faz referência àquele sonho de Jacó. Jacó, lá no Antigo Testamento, um dia teve um sonho e viu uma escada que ia da terra até o céu. E por aquela escada, os anjos desciam e subiam ao céu. Desciam à terra e subiam ao céu. O que significa esse subir e descer dos anjos? Significa que eles levam a presença de Deus, as nossas orações. Eles sobem ao céu, levando nossos pedidos, nossos agradecimentos, e eles descem do céu, trazendo as graças de Deus, não é? O auxílio de Deus, a proteção de Deus em nossa vida. E por que o céu aberto? Porque foi Jesus que nos abriu o céu. Pelo pecado de Adão, o céu foi fechado, mas Jesus, ao dar a sua vida por nós, Ele abriu o céu para nós. Então Jesus promete que nós vamos ver o céu aberto, que nós vamos contemplar os anjos. Com os olhos humanos nós não vemos, mas com os olhos da fé nós acreditamos. Por exemplo, agora aqui no santuário há uma multidão de anjos, porque eles se fazem presentes quando na terra se celebra a Eucaristia, não é? Se nós pudéssemos ver o que há de anjo ao nosso redor, nosso anjo da guarda está aqui com a gente, não é? E uma multidão de anjos que adoram a Jesus, que se torna presente na Eucaristia. É o céu aberto, são os anjos que descem sobre o Filho do Homem, descem para servir a Jesus, descem para adorá-lo e sobem ao céu, levando nossos louvores, nossos pedidos e nossa gratidão. Então, que essa festa tão bonita renove a nossa fé, nos leve a renovar a nossa fé nesse mundo espiritual, no mundo dos anjos. Não é um mundo separado, isolado de nós, é um mundo que está junto conosco, porque eles cuidam de nós, eles rezam por nós, não é? Nós nos unimos aos coros dos anjos, que nós possamos imitar também os anjos na sua adoração, na sua pureza e no seu serviço a Deus. Amém.